Repetindo, a diferença é que, embora o material seja do Robson, ele não chegou a redigir, ele fez uma proclamação, mas aí seus discípulos anotam, depois de anotar, editam e publicam. O conteúdo é do Robson, só que ele foi moldado para texto. É como, por exemplo, digamos que eu dei um testemunho, mas eu não sou jornalista, entende? Eu estou falando assim, porque a minha vida, tal, não sei o que, parará, parará, parará. Mas aí, se você é um jornalista, você vai falar assim, mas como tudo começou? Tá. E sua infância? Tá. Por que você decidiu ir para o seminário? Aí vai. Ou seja, depois ele vai transformar aquilo tudo em capítulos. Agora, o indivíduo, na hora do testemunho, ele conta, eu esqueci, porque lá, naquele momento, quando eu fiz o concurso, entende? Ou seja, a fala dinâmica é de um jeito. É como, por exemplo, quando eu estou falando, é muito comum que eu use a gente. Na hora de escrever, eu evito a gente, eu coloco nós. Então, falando, geralmente, eu falo que vou fazer. Escrevendo, eu coloco farei, e em vez de usar a palavra coloco, eu uso ponho. Então, não sei se dá para perceber que alguns ajustes a gente faz. Aí alguém vai dizer, então a obra não é dele. É dele, ele só não é o redator. Repararam as cartas de Paulo quando está dito, olha, eu fulano estou escrevendo, parará, parará, parará. Paulo até se despede, mas o fulano deixa claro que é ele escrevendo, entendeu? Então a gente tem uma situação exatamente desse tipo. Se Oséias não anotou suas próprias palavras ou apenas o fez excepcionalmente, se não compilou os discursos, devemos atribuir à redação uma participação maior na elaboração do livro. Todavia, dificilmente podemos separar no livro de Oséias de maneira inequívoca a redação posterior do texto atribuível ao profeta. O livro de Oséias consiste de duas partes principais, que, por sua vez, se compõem de pequenas coleções. A primeira parte, capítulos 1 a 3, quer mostrar com o relato na terceira pessoa, no capítulo 1, o relato na primeira pessoa singular, no capítulo 3, e também através das palavras de ameaça e salvação na parte intermediária, no capítulo 2, como a vida particular de Oséias se refletia na sua pregação. A segunda parte do livro, capítulos 4 a 14, por sua vez, se subdivide em duas unidades maiores, capítulos 4 a 11 e capítulos 12 a 14, onde se seguem, como já nos capítulos 1 a 3, a mensagem de desgraça e salvação. Desta forma, se alternam várias vezes no livro de Oséias ameaça e promessa, no que pode ser comparado ao livro de Isaías. Capítulos de 1 a 3, capítulo de 1 a 3, capítulo 1, versículos 2 a 9, desgraça, capítulo 2, versículo 1 a 3, salvação, capítulo 2, versículos 4 a 15, desgraça, capítulo 2, versículo 16 a 25, salvação, capítulo 3, versículos 1 a 4, desgraça, capítulo 3, versículo 5, salvação, capítulo 4, versículos 1 até o capítulo 11, versículo 7, desgraça, capítulo 11, versículo 8 ao versículo 11, salvação, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 1, desgraça, capítulo 14, versículo 2 até o versículo 9, salvação. Dificilmente conseguimos perceber nos ditos isolados da segunda parte principal uma estruturação clara.
A partir do capítulo 9, versículo 10 em diante, prevalecem as passagens retrospectivas que servem para apontar a culpa de Israel. Primeiro bloco, Oséias, de 1 a 3. No capítulo 1, relato em terceira pessoa a incumbência de casar com uma prostituta, 3 filhos, Jezreel, aquela de quem não se tem piedade, não meu povo. Capítulo 2, ditos isolados, a contagem de versículo não é uniforme. Versículo 1 a 3, promessa, transformação dos nomes que exprimem desgraça em nomes promissores, filhos do Deus vivo. Versículos 4 a 15, ameaça, Deus retira as dádivas da terra. Imagem do matrimônio, confrontação com o culto a Baal. Versículos 16 a 25, promessa, retorno ao deserto, segundo o Êxodo, nova comunhão. Capítulo 3, isso aí. Capítulo 3, relato na primeira pessoa, ama a adúltera. Versículo 4, sem rei e sem sacrifício. Versículo 5, retorno a Deus e a Davi. Conferir inclusive com Jeremias 30, versículo 9. Parte 2, capítulo 4 a 14, do 4 a 11. 4, contra sacerdotes, versículos 1 a 10, e culto, versículos 11 a 19. Versículo 2, nenhum conhecimento de Deus no país. Capítulo 5, versículos de 1 a 7, contra os líderes do povo, versículos 4 e versículo 6, nenhuma possibilidade de voltar. Capítulo 5, versículo 8 em diante, guerra sírio-efraimita. Capítulo 6, versículo 1 a 3, cântico de arrependimento, cura depois de 2 a 3 dias. Capítulo 6, versículo 4, Israel se mostra incorrigível. Capítulo 6, versículo 6, conhecimento de Deus em vez de sacrifícios. Capítulo 7, versículo 8, Efraim se mistura com os povos. Capítulo 8, versículo 4, contra a monarquia e o culto, em diante. Capítulo 9, versículo 7 em diante, o profeta é um tolo. Capítulo 9, versículo 10 em diante, primeira retrospectiva histórica, lá de Baal Peor. Não sei se vocês lembram daquela situação, Balaque, Balaão e tudo e tal. Achei Israel como uvas no deserto. Capítulo 11, Israel como filho apóstata. Abre aspas, quando Israel era menino, eu o amei. Capítulo 11, versículo 8 em diante, o amor sagrado de Deus, eu sou Deus e não homem. Agora, capítulo 12, versículo 14, do capítulo 12 ao capítulo 14. Capítulo 12, Israel, imagem do astuto patriarca Jacó. Capítulo 13, ruína de Israel. Capítulo 14, chamado à conversão, versículos 2 a 4, em consequência da cura por Deus, versículos 5 e diante. Observação interpretativa final, de cunho sapiencial, versículo 10, entre aspas, os caminhos de Javé são perfeitos. Como aconteceu com Amós, também a mensagem de Osés foi levada ao reino do sul, porém de certo, só por ocasião da queda do reino do norte. Deixa eu ver aqui. A história do livro explicaria o estado ruim de seu texto. De forma similar à segunda parte do livro de Amós, capítulo 3, versículo 1, a segunda parte principal do livro de Oséias é introduzida por uma conclamação para ouvir. Ouvi a palavra de Javé, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Como acontece várias vezes no livro de Amós, também no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 6, se insere uma doxologia. Podemos deduzir disso que há correlações entre a redação de ambos os livros proféticos, já que palavras de Amós, capítulo 5, versículo 5,
capítulo 1, versículo 4 e outras, também foram acrescidas numa versão alterada no livro de Oséias, provavelmente a posteriori. Em todo caso, houve uma redação judaíta, provavelmente de múltiplas camadas, que atualizou no Reino do Sul as palavras de Oséias dirigidas contra o Reino do Norte, ampliando desta maneira o seu alcance. Então a gente observa que, embora a gente se depare com Oséias pregando no Reino do Norte, a gente verifica que, com o passar do tempo, a sua profecia chegou ao Reino do Sul, certo? Lembra daquilo que eu falei? Tem a proclamação, tem o registro, edição e publicação no nosso contexto. No contexto deles não era uma questão editorial como a nossa, mas dá para a gente ter a ideia de que houve a mensagem e houve o registro dessa mensagem. Ei, pastor, Oi. Norte e Sul, claro, eles eram o mesmo povo, mas eles estavam bem entre si ou tinha? Não, eles tinham problemas. Porque o que acontece? Se deve lembrar que Salomão começa bem, mas termina mal. Quando Salomão morre, aí vem aquela questão do sucessor. Roboão assume. Só que Roboão acaba sendo mais duro que Salomão com o povo. Imposto, pressão no trabalho, aquela coisa toda. E aí o povo vê em Jeroboão uma alternativa de liderança. Aí Jeroboão bate de frente com Roboão e o povo segue. E aí começa uma nova nação. Então, em vez de ter apenas o Reino do Sul, que era o Reino do Sul, em vez de ter toda a nação com o governo de Jerusalém, não, vai ter o Reino do Sul com Judá e vai ter o Reino do Norte com Israel. Enquanto o Reino do Sul vai ter Jerusalém como capital, o Reino de Israel vai ter Samaria como capital. Sendo que, para que o povo não tivesse unidade política, então eles também romperam com a unidade religiosa. Nisso, o culto em Israel era um culto mais sincrético. Por quê? Porque a ideia era não ter que ir para Jerusalém, devido à unidade política. Aí você vai perceber que depois, quando os assírios tomam o reino de Israel, coloca a gente de outros povos na geografia de Israel e pega o povo de Israel e leva para outros povos conquistados. Por isso que há um sincretismo maior ainda, de modo que não há pureza doutrinária ou teológica, e aí lá na frente a gente vê que os judeus não se dão como samaritanos. E você percebe que isso remonta desde lá de Neemias, quando vem aquele pessoal para querer ajudar a construir e eles não são achados na genealogia. E aí fica toda aquela treta, entende? Então a situação é mais ou menos assim. Já era assim naquele tempo. Rapaz, o povo de Deus sempre atrapalhou a obra de Deus. Deus é que é insistente. Eu vou fazer esse negócio dar certo, mesmo com vocês todos atrapalhando. Aí nesse caso, em relação aqui onde nós estávamos, nós observamos que, deixa eu ver, isso, esta redação podia basear-se no próprio Oséias, que às vezes incluía Judá em suas considerações. O problema principal consiste nas palavras de salvação, mesmo que uma pequena parte, capítulo 1, versículo 7, capítulo 3, versículo 5, possa ser destacado de forma bastante inequívoca como secundária. É muito difícil encontrar provas do caráter secundário de grande parte do livro, sobretudo no capítulo 2, versículo 1 a 3, ou capítulo 2, versículo 20 em diante. Desta forma, devemos deixar em aberto
a questão da autenticidade. Ao contrário de Amós, no entanto, não resta dúvida de que Oséias não apenas ameaça com desgraça, mas também promete salvação.